quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei 14 anos. E fazendo o que nos Estados Unidos? Eu aposentei aqui, me levaram lá para ver negócio de aquelas vergas, sabe, a serpentina que é na fundição, para fazer fio, condutor elétrico. Sim. Aquilo é 3,516, 3,16, depende da grossura. Certo. Depois vai para uma determinada máquina para afinar na medida que precisa. Para depois trançar ele, para cobrir ele com plástico, identificação. A fundição que o senhor trabalhava era com metal, hein? Cecil Langoni, era com meu Deus do céu, cobre com alumínio. Hoje ela é lá em Barueri, Itapevi, lá em São Paulo. E eram muitos funcionários? Lá tinha muitos. Um grupo grande? Grande. Eu fui 25 anos sindicalizado no Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Então o senhor conhece aquele pessoal todo de lá? Com 9 dedos eu conheço pessoalmente. O 9 dedos, senhor. E o que o senhor fala dele? É uma pessoa que tem cabeça, usa a cabeça para bens pessoais. Certo. Para bens pessoais, não para o país. Ele envolvia muita gente, né, no grupo dele, sindicato. Eu vou parar por aqui, porque aí eu posso me complicar. Mas o senhor é natural de onde? Eu sou natural de São Paulo mesmo, Brasil. Mas o senhor não é descendente de italiano, não? Meus bisavôs eram da Mongólia. E eles vieram como imigrante para o Brasil? Vieram como imigrante, vieram para a Hungria. O pai do meu pai veio para a Hungria, meu pai é húngaro, minha mãe é romena. Ué, então o senhor deve ter um nome complicado. Como é que é o nome todo do senhor? O nome do senhor? Paulo Vargas. Vargas? É Vargas. Esse Vargas do senhor é por parte do pai ou da mãe? Por parte do pai. Do pai? Do pai. Sobrenome meu é pai. É sempre o pai que dava né, para os filhos, né? A mãe. E a mãe não precisa segurar o sobrenome de marido, né? O que eles falavam da Hungria na época, quando... O senhor lembra do avô do senhor, não, né? Não. Eu tentei pegar... Alguma coisa? Registro, mas estava assim, são 7 irmãos, e uma empurrava para a outra, porque eu queria conhecer lá também. Eu queria pegar a cidadania lá também. Certo. O senhor falou que ficou nos Estados Unidos, o senhor fala inglês? Não falo nem o português. O senhor fala bem português, né? Não fala. Tem muita coisa que me enrosca. Um pouco de portunhol, que é o espanhol português. Sim. Húngaro, porque até 12 anos fiquei na mão dos meus avós, sofri demais na escola. Entendeu? E depois daqui que eu estudei um pouco de inglês, estudei lá também um pouco, mas é só o suficiente para fazer, negociar, se manter, se comunicar. O senhor falou que são quantos irmãos? 6? Não, tem 5 irmãs. 5 irmãs? E o nome delas? Era Maria, Francisca, Matilde e falta mais uma aí. O homem era só o senhor? Só eu. Só o senhor de homem. O senhor estudou em São Paulo? São Paulo, fiz Senai. O Senai quem me bancou foi a MWM, os alemães, lá em Jurubatuba, perto de Cidade do Dutra. Eu trabalhava lá na firma, estudava, era 6 meses na firma, 6 meses no estudo. É isso aí. Ganhava normalmente meu salário na MWM. Aí, ó, o pessoal. E daí foi assim. Eu fui, e aí foram me especulando, e eu tinha facilidade, ainda tenho, vou completar 80 anos agora.
dia 26. O senhor tá de parabéns. Parabéns. Cabeça boa. Área de risco, pé na cova. O senhor ainda vai lá pros 95, 100 anos. Hoje o pessoal tá vivendo muito. Eu tenho a minha carta aqui, me deram, eu tirei esse mês aqui, no começo do mês, em janeiro eu tirei. Me deram por 3 anos. Tá bom, anterior, me deram por 2. Certo. E falaram, me acharam tirar, né? Mas agora eu peguei por 3. 3 anos. E na Flórida o meu é por 25 anos. Quer dizer, por 10 anos, 2025. Parabéns. É isso aí. A gente... Franca, como é que o senhor conheceu Franca? Franca, os parentes da minha esposa, mora por parte da mãe dela, mora tudo por aqui. Que família que ela é? É do Olímpia de Moraes Barros. Barros? Lá da São José da Bela Vista, minha esposa nasceu lá. São José da Bela Vista. Eu tenho um filho que assina Barros. A minha esposa leva assim, Inácia Olímpia Barros Vargas. Eles são descendentes do primeiro presidente do Brasil, os avós dela. É meu? Prudente Moraes. O senhor conheceu a sogra do senhor? A minha sogra? Não. E o sogro? A minha sogra faleceu quando a minha esposa tinha 10 anos. Mas o senhor sabe o nome dela? Não sei. Não sei, a minha esposa deve saber certinho. Agora aqui tem os parentes as tias dela, que é da mãe, parente, irmãs da mãe. Mas para eu assim decoração, eu tenho a memória um pouco bagunçada já, viu? Já está bagunçada? Não, nada. Está muito misturada. Muito misturada, porque o senhor já aprendeu muito. Agora o senhor guardou muita coisa boa. Não, ainda consigo. Ainda consigo. Guardar mais coisas. Só que tem uma coisa, eu estou conversando com o senhor, se eu fosse aí fazer uma compra aí de um supermercado, já tinha dançado, ia chegar a dançar. Agora eu vou falar para o senhor, o que o senhor fala da vida pra gente? O que é a vida para o senhor? Agora, a vida humana... A vida humana, a vida o que é? A vida? Tudo que... até um inseto tem vida. Certo. O senhor está entendendo? Sei. Uma formiga tem a vida. E o que ela significa para o senhor, a vida do senhor? É um mistério. É um mistério que isso aí... Já chegaram para mim e falou, o senhor acredita muito na mesa branca. O que é mesa branca? Mesa branca é uma pessoa que... é uma pessoa que é um lugar de uma cirurgia que tem médico que trabalha com isso, pega uns pedaços do corpo humano aí e monta de volta na mesa branca. Aonde que tem? Isso era no Hospital Modelo, lá em São Paulo. Em São Paulo. Meu filho passou por isso. E esse aqui está nos Estados Unidos. Eu levei ele com 12 anos, ele continua lá, ele trabalha em negócio de bolsa de valores. Coisa boa. O senhor está falando isso aí, eu pensei que era mesa branca sobre espírita. Não, né? É espírita. É espírita? É espírita. Só que quem trabalha, não sei como é que são selecionados, pessoas selecionadas, médicos, não é qualquer um, tá entendendo? Não é qualquer um. Olha, eu já tenho 2 pontes safena, a artéria principal, eu tenho uma faixa de uns 8 cateterismos, uma meia dúzia de angioplastia. Então o senhor está bem realizado. Não, e outra,
Eu tô na área de risco agora. Eu tô sentindo, já venho avisando a mulher, a minha esposa, sobre o problema que eu tô sentindo. Eu sei toda a reação para ter um infarto. O senhor já teve infarto? Quantos? Quantos? Então o senhor é campeão. Ó, tá vendo isso aqui? É. Isso aqui é para afinar o sangue. Reclamei sobre isso aqui. O que é isso? O médico, muito bom, olhou para mim. O que você prefere? Ter isso aí na pele ou arrebentar algum cabo? Um fio lá dentro. Eu falei, não, vou deixar atingir mesmo. Ah, deixa rodar. Mas o senhor está de parabéns. É o nome do senhor? Ronaldo. Ronaldo. É. Eu estou aqui registrando histórias de gente. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que o senhor pensa depois da vida, depois da morte. Esse é o maior segredo. Fala para mim então, mano. Isso é um segredo que eu já estou vendo que eu tô indo. Certo. Eu estou na área de risco e pé na cova. O buraco está ali. Só que todo mundo que ficar nesse buraco não volta para falar. Parece que é bom lá do outro lado, né? Deve ser muito bom. Agora outra coisa, o senhor já tem o buraco do senhor aqui ou não? Hã? A cova, o senhor já tem a cova do senhor ou não? Eu pago Ou em uma São Paulo? coisa, a funerária São Francisco. O senhor paga ali? Eu pago já faz uns 30 anos também. É. Pago uma mensalidade, né? Ali para. E o senhor está tranquilo, qualquer hora que chamar o senhor está indo? Eu preferia lá. Lá onde? Lá nos Estados Unidos. É. Lá eu prefiro lá porque lá eu tenho menos problema. E aqui me parece que os problemas são maiores. Agora, o senhor já viu falar de crematório? Cremar. A minha esposa quer ser cremada. E eu toquei nesse assunto também com ela, que falei, bom, vamos ser cremados. Tem o crematório aqui, né, antes de Ribeirão Preto. Aqui no Brodowski ali. Brodowski. Aí parece que meu filho andou verificando isso, mas eu estou querendo desistir dessa ideia. Agora vem aqui, o senhor sabe das histórias daquelas pessoas famosas, do reinado, mesmo os índios em si, que uma pessoa que se destaca de famoso, o corpo era cremado? Não era. Não sei, já chegou a ver, não. Porque ponhava assim em jangada, né? Quando é beirando o mar, e incendiava e deixava. Como é que pode ser? Qual é o segredo disso? O segredo eu não sei. Agora o senhor que vai falar para mim. Depois da morte, o senhor crê na reencarnação? Que é espírito ou não? Olha, eu vou ser sincero para o senhor. Depois do sol descansar, vai ter uma fase, aqui nossa Terra aqui, o planeta nosso. O nosso planeta vai pegar a Lua. Vai pegar a Lua. Certo. Que pertence a ela. Certo. Porque aquele imã que está fazendo separação vai inverter. Aí vamos ver qual é o plano. Mas vai engolir Marte, Vênus, Júpiter. São cinco planetas que ele vai fundir num só. O Sol vai fundir, porque o Sol é uma caldeira. É uma caldeira. Vai fundir tudo e vai se apagar, a estrela vai se apagar num determinado tempo. É calculado, olha, eu estou falando, 50 mil anos para fazer isso. Para acontecer isso. Mas antes vai acontecer várias coisas que vai mostrando
como é que futuramente vai pegar. Vai pegar. É isso aí. Ô, senhor Paulo, o senhor tem nome de apóstolo. Apóstolo Paulo. É. Um pregoeiro da fé. O senhor desliga, é isso que eu quero conversar melhor. Aí, ó. Eu vou desligar então. Não, desliga. Um velho pastor aqui. Como vai a senhora? Eu bem, o senhor? A senhora é de São José da Bela Vista? Sim, senhor. Você conheceu a fazenda do senhor Bernardino Pulse lá? Fazenda Queiroz? Eu vejo falar, mas não, eu saí de lá muito novinha. Quantos anos a senhora tinha? 2. Ah, então você não lembra mesmo. Não. Mas eu depois de muitos anos, acho que 47 anos, depois eu voltei em São José da Bela Vista para ver a casa onde eu nasci. E o meu tio, a minha família toda de lá. A senhora é Barros. Sou. O que é Barros da família da senhora? É o pai? É, Como é que chamava? Sebastião Olímpio de Moraes Barros. A família dos Moraes. Moraes. Não, eu quero sobre esse Barros, porque eu tenho um filho que é Barros. E a família aqui da dona Carmélia Barros era de Ibiraci. Professora, não é? Carmélia Barros. Não, foi professor João Carlos, um outro, que era professor, um esposo. Professora do meu tio Nelson, é Nelson Olímpio de Moraes Barros. Irmãos do pai da senhora? Irmão do meu pai. Quem é que era mais irmãos do pai da senhora? Tinha Manuel Olímpio de Moraes Barros, Antônio Olímpio de Moraes Barros, Orfeu Olímpio de Moraes Barros, Nelson Olímpio de Moraes Barros, meu pai é Sebastião Olímpio de Moraes Barros, tio Moisés, meu avô era Moisés Olímpio de Moraes Barros, e eu tinha um tio que era Moisés Olímpio de Moraes Barros, filho. E a avó da senhora? Como? Inácia Olímpia de Moraes Barros, porque minha avó, ela não tinha sobrenome da família, ela era índia. Então, tirou o nome dos índios e deixou só Inácia Olímpia de Moraes Barros. Esse Moraes da senhora é de onde que é? Do meu avô. Do avô? É. Porque esse Moraes não é do Prudente Moraes, não é? É? Eu sou sobrinha neta do Prudente de Moraes. Ó, mas então eu tô conversando com gente importante aqui, velho. Ah, é? O senhor casou, o São Paulo, Ele pensa que o Vargas que eu uso é que é importante, e não importante é o Barros. É o Barros. Olímpia. É. E é o Moraes. Moraes. E o Moraes. Ele tava falando assim, a primeira coisa que ele falou pra mim, eu sou Vargas. É. Mas só que ele não falou que era parente do presidente Vargas, não. Não, mas eu sou sobrinha neta. Nossa, Aí, ó. Toró. Sobrinha neta de Prudente de Moraes. Ele foi o segundo, ele foi vice-presidente. Ele não foi presidente, ele foi vice-presidente. Porque eu não sei a história, o que aconteceu com o presidente, e ele pegou o lugar de vice-presidente e ficou. Como presidente depois. Como presidente. Agora, como ele era filho de quem? Do irmão do avô da senhora? Como é que é? O Prudente Moraes. O meu avô, ele era filho de mãe solteira, escrava. Certo. O pai do meu avô, quando perguntava quem era a mãe dele, ele falava. Mas quando perguntava do pai, ele não completava a conversa para não perguntar, porque ele era filho de mãe solteira com o patrão, parente lá da princesa Isabel. Entende? Uhum. Naquele tempo tinha isso, né? Dos homens. Era muito comum isso. E arrumar filhos, e os filhos. Então, é uma coisa que eu não me interessei muito, não. Eu sei que eu tinha como é que chama? Os livros da Barça. Sim. Ali falava dos presidentes do Brasil, quem foi o primeiro. Aí fala Prudente de Moraes, que era irmão do meu avô por parte de pai. Por parte de pai. Por parte de pai. Ele era irmão do meu avô por parte de pai. O avô da senhora, como é que chamava mesmo? Você falou? Moisés Olímpio de Moraes Barros. Moisés Olímpio. E morava onde? O senhor é de São José? Sou. Não, eu conheço lá. Conheço um pouco. São José, quando o senhor entra, tem a estátua, tem uma entradinha que tem uma porção de chácara. Sim. A última chácara de lá era do meu avô. Foi onde eu nasci. Uma casa de barro que tem lá. Porque São José não evoluiu, né?
Tem 100 e tantos anos e aquilo... A batata não cresceu lá, né? Que foi a época da batata, né? Pois é, mas que coisa horrorosa, né? Tanta coisa ali, aquilo não evoluiu. Mas eu vou falar uma coisa, a senhora está falando de não crescer, mas pertencia a Franca. Franca cresceu, mas Franca não cresceu tanto quanto Ribeirão Preto, que ela ficava meio fora de rota. Isso. A Anhanguera ali dava mais movimento para Ribeirão Preto. Então, mas São José da Bela Vista é aquele pedacinho, só aquele pedacinho. Como que a senhora conheceu esse moço aqui, São Paulo? Ele falou que era numa quermesse, que ele ficava prendendo os outros. Quermesse, Já. católica. Faz aquelas barraquinhas para vender salgado, para vender doce, vender bolo. Fazem... Ele falou que ele prendeu a senhora lá e falou assim, se não casar comigo, não sai. Não foi, não? Eu conheci esse menino, ele tinha 13 anos, eu tinha 12 e ele tinha 13. 13 anos. Eu, semana que vem, eu faço 79 anos e ele faz 80. 80 anos? O dia 22 eu faço 79, o dia 26 ele faz 80. Eu conheci ele que eu estava no colégio, eu fui criada em colégio de freira. E aquilo era uma educação muito fina, né? Muita exigência, muita coisa, né? E não podia conversar com meninos, não podia falar com ninguém. Ele ia roubar jabuticaba no colégio. E eu ficava lá de dentro do vitrô para contar para as freiras quem é que estava roubando jabuticaba. Era ele que subia nas árvores. Aí conheci assim. Aí depois eu fiquei dos 5 anos de idade aos 14. E era um educandário de órfãs, porque minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então eu não pude mais ficar no colégio. Tinha que desocupar o lugar para outras órfãs, porque aquilo era mantido por benfeitores, por pessoas que davam... Em São Paulo? Em São Paulo. Como que chamava lá? Educandário São Domingos. São Domingos? São Domingos, Colégio das Irmãs da Divina Providência. Eu fui criada lá. Que coisa boa! A senhora falando isso, eu fico pensando assim, cada pessoa tem uma história. Uma história. Verdade. E eu sou pastor. E a gente fala muito sobre o destino das pessoas, da onde que nasce. Tem pessoas, por exemplo, eu vou contar para a senhora, eu sofri um acidente tem 31 anos. E eu continuei lutando, batalhando, Deus me deu graça. Tem pessoas que passam por um momento e aquele momento turva a caminhada, impede a senhora falou que perdeu a mãe tão jovem, né? Minha mãe morreu com 27 anos, eu tenho 79, minha neta tem 34. 34. Agora eu vou falar, e irmãos da mãe da senhora, como que é? Tudo aqui de Franca, agora só tenho 2 tias, o resto faleceu tudo. É tudo da família dos Naves. Naves? Naves. A minha tia, que está viva, a tia Conceição, Conceição Naves. Agora eu não sei o sobrenome do marido, o marido morreu, a gente não tinha muito assim conhecimento da família. E ela é viva ainda, não? A tia Conceição é viva. Conceição? Conceição, tia Anitta. Anitta Naves. O marido da tia Conceição, ele era um dos maiores... construtor daqui de Franca. Ele ajudou a construir Franca quase inteira. Como que chamava? Alcino de Lima. Agora o outro nome não sei. Alcino. Eu quero agradecer muito a senhora por essa atenção. Foi tão bom registrar uma história bonita. Certo? Ficou aqui uma história de... A senhora tem filhos morando nos Estados Unidos, né? O outro faleceu vai fazer 3 anos. Com 55 anos de idade. Deu um infarto e ele morreu sozinho. Quantos filhos a senhora teve? Só os 2? Tive 3. Um nasceu morto. Ele não soube me responder. O que a senhora fala sobre a vida? A vida é o quê? É um desafio? É um sonho? Uma viagem? Não. Ele falou que já está preparado para ir lá para debaixo da terra, para acabar a vida. Morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo. Morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo de morrer. E resolve isso? Sei não. Uma coisa para o senhor, eu não tenho muito o que falar. O senhor é pastor, Sim. Eu sou testemunha de Jeová. Sim. E é muito gostoso a gente conversar assim uns com os outros. Eu gostaria de conversar com o senhor muito mais. Certo. Para falar, o senhor falou o que eu acho da vida. A vida é um presente de Deus. Um presente de Deus. Eu falo muito sobre isso, um dom de Deus. Um dom de Deus. Presente de Deus. Deus criou a humanidade para
ele disse, não sei se o senhor lê a Bíblia, ele disse: Lê. crescer e multiplicar e tornai-vos muito, enchei a terra, Certo. né? É, Ele não mandou que a gente arrumasse filhos irresponsavelmente, certo. que a gente formasse famílias e criasse os filhos, educasse os filhos, ensinasse a eles o caminho correto. Foi Certo. isso que Jeová Deus mandou fazer. Certo. Agora eu vou só perguntar, como que a senhora conheceu o Testemunho de Jeová? Nos Estados Unidos. Foi lá? É, porque eu fui criado em colégio de freira e eu não dava muita chance para eles falarem comigo. Certo. Eu achava que a religião católica era a mais certa do mundo e a Certo. pior que tem. É, Eles ensinam muita mentira. é, Eles não ensinam a verdade da Bíblia. E as pessoas como ele acham que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia é diferente. A Bíblia é uma só. A Bíblia é Deus é uma um lei só. para todos nós e Deus é um só. Só que Deus tem uma lei. Ele exige que nós adoremos Ele da maneira que Ele quer. Não temos que adorar a Deus da tchau, maneira... tchau. Este- Foi Não bom gostou. demais. Não Gostou. Não, ele é gente boa, eu Não, não, gostei. tá. Eu falei que tem nome de apóstolo, Paulo, É. e a senhora é. Inácia Inácia. Olímpia de Moraes. Dona Inácia, Vargas. muito obrigado por Eu conhecer a agradeço, senhora senhor. e pastor Ronaldo. Pois É. Quem Foi um sabe prazer. um dia... Nós vamos eu conversar encontro- mais. A gente conversa mais. E eu gostei da prosa. Vai ser muito importante. Gostei da né? prosa. A conversa tem que ser coisas que a gente aproveita para o nosso É. bem, para melhorar o nosso mundo, porque tá O ruim. mundo tá ruim. Ó, um abração pra senhora. Pro senhor Um abraço. Foi um prazer Ó, conhecê-la. um prazer, viu? Um casal muito simpático. Espera só um pouquinho.